Shalom, shalom, graça e a paz, pastor Claudinei, passando aqui para te desejar um ótimo dia, mais uma semana se inicia, graças ao nosso bom Deus, amém? Vamos dar início à ou melhor, nossa sequência, nossa estudo de livro de Mateus. Hoje nós vamos entrar no Mateus capítulo 14. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, para não ficar tremendo. Será que eu consigo? Mateus 14, verso 1 diz assim: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Então Jesus, ele vai para Nazaré. Infelizmente ele é rejeitado pelos seus, né, a família dele, os familiares, os amigos. Não conseguiu fazer muito milagre ali por causa da incredulidade deles. Jesus, então, olha só o que nós vamos ver agora então nessa porção do capítulo 14. Disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operavam forças miraculosas. Então nós vamos ver aqui a morte de João Batista. Por que João Batista morreu? Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João, o prendeu no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João dizia: Não te é lícito possuí-la. O que João fazia? João denunciava a imoralidade do povo. No povo não, na verdade de Herodes, né? Herodes estava com pegando a mulher do seu irmão, né? Sua cunhada. Denuncia. Então João denuncia. Olha o versículo 5. Querendo matá-lo, temia o povo porque o tenho como profeta. Ou seja, o povo tinha ele como profeta. Só que olha que interessante. Considerar alguém como profeta, irmão, não quer dizer que eu creio em suas palavras. Presta atenção. Considerar alguém profeta não significa crer em sua palavra. Porque ele continuava o quê? Com a mulher do irmão. Herodes sabia que ele era profeta. Reconhecia. Mas Herodes continuava com a mulher do seu irmão. Olha só. Então não basta eu crer que o fulano é homem de Deus. Não basta eu crer que ciclano prega a palavra de Deus, é profeta. Se eu não pegar essa mensagem que esse pastor, esse irmão, esse profeta está pregando, falando e pôr em prática. Você sabe que essas palavras são palavras de Deus, que são palavras das Escrituras, mas não obedecer. Porque Herodes sabia, mas ele não obedecia o profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício, ou seja, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Olha só, é aniversário do cara, o cara estava se prostituindo com a mulher de seu irmão, estava em adultério, e aí ele está no aniversário dele, a filha de Herodias dança, e ele se agrada da dança e promete o que quiser. Então ela, inspirada por sua mãe, disse: Dá-me num prato a cabeça de João Batista. Oi, irmão, cuidado com o que você promete quando você está feliz. Cuidado com o que você promete quando o dia você está alegre, eufórico. Quando está tudo dando certo na sua vida, você começa a prometer: Não, porque agora pode deixar que eu vou fazer. Não, então cuidado, irmão. Pense naquilo que você está prometendo. Pense nas palavras que estão saindo da sua boca, porque aqui Herodes então promete a cabeça de João Batista, e olha só, entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse. Ou seja, ele jurou diante das pessoas. E a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Sua palavra não pode voltar atrás. Você não pode ficar como um mentiroso. Só que cuidado com o que você prometer. E ele deu ordens que decapitasse João no cárcere, ou seja, João Batista perdeu a vida dele por quê? Porque não negou os princípios. João Batista perdeu a cabeça porque manteve firme, fiel aos princípios do reino de Deus. Ele perdeu a vida por denunciar a quebra de um princípio de Deus, que era ser marido de só uma mulher, ser fiel à sua esposa. Por isso que Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Ele não ignorou, ele não fez vista grossa, ele denunciou o pecado. Irmão, eu e você precisamos ser assim, igual um João Batista,
denunciar o pecado. Não importa quem seja, era o rei. Mas ele não quebrou um princípio para agradar o rei. Mais importa agradar a Deus do que ao rei. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, sabendo a multidão, vieram às cidades seguindo por terra. Então Jesus aqui ficou meio triste, chateado, porque seu primo havia morrido. Então aqui não, a Bíblia, né, ela dá a entender que Jesus se retirou, ficou triste, poxa, morreu, perdeu a cabeça, né, decapitado. E Jesus vai para um lugar deserto. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Olha só, Jesus considerava a dor do outro superior à dor dele. Mesmo ele estando triste com a morte de seu primo, mesmo ele estando enlutado, de luto, porque seu primo acabou de morrer, Jesus se compadeceu da multidão. Irmão, e você? E eu e você? Será que nós não usamos a nossa dor como desculpa para não servir o próximo? Será que eu e você não usamos a nossa dor, o nosso luto, a nossa tristeza para não servir aos outros? Jesus, mesmo na dor, mesmo no luto, serviu as pessoas. Compadeceu-se da multidão. Então não ignore as pessoas por causa dos seus problemas, irmão. Problemas todo mundo tem. Mas existem pessoas que precisam de você. 15. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Desculpa, irmãos. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si mesmos o que comer. Jesus, porém, disse: não precisa retirar-se. Dai vós mesmo a eles a comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui, Senhor, a não ser 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traze-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou depois. Tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e esse à multidão. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha só, irmão. Primeiro aqui, Jesus, no versículo 16, vai falar de um princípio para os discípulos. Olha só. Alimente vocês. Vocês mesmos alimentam. Então os discípulos chegam: Jesus, nós não temos o que comer, vamos mandar o pessoal embora. Aí Jesus fala: não, dá vocês mesmos a eles de comer. Irmão, eu e você, como discípulos de Jesus, nós temos que estar pronto a ter alimento, tanto físico quanto espiritual, para aqueles que se achegarem até nós, para ouvir a palavra de Deus, para nos ouvir. Nós precisamos estar a alimentar a multidão que se achegar a nós. E isso tanto espiritualmente quanto físico. Olha só, Jesus fala para os discípulos: vai vocês mesmos. Nós somos discípulos de Jesus, nós temos que estar pronto a servir, a alimentar uma multidão. E eles falam aqui, mas só tem 2 pães, Jesus. 2 peixes e 5 pães. Mas olha que interessante. Olha só que interessante essa história, irmão. Essa história é muito legal. Muito interessante e muito edificante. Só tinha 2 peixes e 5 pães. O que era isso, irmão? Esse menino provavelmente estava levando o alimento para ele. Uma marmitex para ele. É ou não é? Certo, esse menino falou: olha, eu vou acompanhar a multidão, vou junto com Jesus, vou atrás de Jesus. E a mãe dele falou: não, filho, então pega aqui, leva um lanchinho para você. Vai que dá fome. Que a mãe sempre se preocupa com a gente, né? Então esse menino tá com uma marmitinha, marmitex dele. 2 peixes, 5 pães. Quantas pessoas tinha ali mais ou menos, irmão? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu creio que mais ou menos 10, 12 mil pessoas ali no mínimo, para serem alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão para ser alimentada, um marmitex de alguém. Isso me leva a refletir também, irmão, que Deus pega o nosso pouco, nossa marmita. Deus pega a marmitinha de alguém o alimento de alguém para alimentar uma multidão. Então, quando você sai de casa, irmão, você leva com você a sua marmita? Quando você sai para trabalhar, quando você sai para a escola, quando você sai para a rua, a sua marmitinha está feita? Você sai com a sua marmitinha pronta para que se Deus precisar te usar,
você tenha pelo menos 5 pães e 2 peixes, pelo menos um marmitex. Deus usa, meu, o pouco de alguém, uma marmitinha. O que é isso, pastor? O que é essa marmita? É o seu devocional, meu irmão. É o seu devocional, é o seu jejum, é o versículo que você entendeu. Sabe quando você sai de casa, você faz aquela oração, Deus me usa hoje. Você lê apenas um versículo, você medita nesse versículo e você sai. Deus pega isso aí. Esse único versículo que você tem no seu coração, queimando no seu coração, e alimenta uma multidão. Você tem saído com a sua marmitinha feita? Sabe, irmãos, que nós temos que ser cristãos verdadeiros, irmão. Quando nós saímos para trabalhar, quando nós saímos para a escola, quando nós saímos para estudar, trabalhar, para ir no mercado, para ir na farmácia. Não sai despreparado não, irmão. Deus, ele não é que Deus não queira nos usar, Deus ele não pode nos usar, porque nós não temos nenhuma marmita para apresentar para ele. Muitos cristãos hoje, irmão, não têm preparado nenhuma marmitex. Muitos cristãos hoje não têm lido a Bíblia. Muitos cristãos não têm orado, muitos cristãos não têm jejuado. Nós estamos levando a vida de qualquer jeito, crendo que Deus tem que fazer tudo, acreditando que Deus, se Ele quiser me usar, Ele vai me usar. Claro que se Deus quiser, Ele vai te usar. Ele usou uma mula, mas a mula estava sensível a ouvir a voz de Deus. Tanto que o profeta não ouviu, Balaão não ouviu a voz de Deus, não viu o anjo. Mas a mula sim, porque ela estava sensível a ouvir a voz de Deus. Será que você está sensível a ouvir a voz de Deus? Então não tente alimentar uma multidão, irmão. Você não vai conseguir alimentar a multidão. Se preocupe em preparar a sua marmita. Sabe, muitas vezes nós queremos tanto ser usado por Deus, nós queremos fazer, não, eu vou fazer primeiro teologia, primeiro eu vou fazer curso de capacitação. É bom, irmão, sim, é válido, irmão. Mas não esqueça da sua marmita. Deus pega aqui uma marmita, Jesus pegou a marmita de um menino que a sua mãe preparou para ele alimentar uma multidão. Então, se você quer, muitas vezes você vai se preocupar em alimentar a multidão, mas Deus quer que você prepare pelo menos a marmita primeiro. Seja usado nos pequenos detalhes, irmão. Tenha seu momento com Deus, seu devocional bem feito, sabe? Não saia pra rua de qualquer jeito, irmão. Se você é líder na casa de Deus, prepare a marmitinha para alimentar uma multidão. Quem sabe Deus não te chamou para alimentar uma multidão. Deus te chamou para preparar uma marmita. Para que aí sim Ele use você para a multidão. Não se promova. Deixa Jesus te promover. Se comprometa com a sua marmita, com o seu alimento, com o seu pessoal. Se encha de Jesus. No pequenas coisas. Uma marmitinha bem preparada. Quando você sair de casa, leva junto. Um devocional bem feito, um jejum. Mas eu consigo jejuar só meia hora, 6 horas. Meia hora Deus livre, né, irmão? Se eu jejuar meia hora, tem que bater no você. Eu consigo apenas jejuar 6 horas, ficar sem comer, me dá dor de barriga, fico com dor de cabeça. Jejua 6 horas. No outro dia você jejua 12. No outro dia você jejua 24. E vai crescendo, irmão. Vai preparando sua marmita. Vai levando sua refeição diária. Que se Deus quiser te pegar e te alimentar a multidão, Ele pode. Versículo 22, onde nós estamos? 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passaram diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caiu a tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles e andou sobre o mar. Então, o que acontece aqui? Olha só. Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Jesus não negociava o tempo dele a sós com Deus. Jesus não negociava o seu tempo a sós com o Pai. Era tipo comida para ele. Era a refeição dele. Era orar. Olha o versículo 13. Despediu a multidão e ficou sozinho a fim de orar. Subiu ao monte.
Jesus não sobrevivia sem tempo a sós com Jesus, com Deus, com o Pai. Jesus não sobrevivia. Como que eu e você achamos que nós vamos sobreviver sem orar, irmão? Como eu e você achamos que podemos levar uma vida cristã sem oração? Como eu e você acreditamos que não precisamos orar? Jesus passou horas e horas curando, pregando para a multidão, e depois de uma viagem, ele vai entrar num barco agora. Ele vai, ora, entra no barco, despede todo mundo, e ele vai para o seu descanso. E aonde que é o descanso dele? Tempo a sós com Deus. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui os discípulos foram. Jesus subiu ao monte orar, e os discípulos pegaram um barco e foram indo. Quem mandou eles ir? Jesus. Olha só, às vezes você obedecendo a voz de Deus, irmão, vai passar por tribulação, por problemas, porque as ondas açoitavam o barco. Então quem mandou eles atravessar para o outro lado foi o próprio Jesus. Mas mesmo na obediência eles têm problemas. Às vezes eu e você, na nossa obediência, irmão, nós vamos passar por vários problemas, dificuldades, lutas. O inimigo muitas vezes vai vir contra nós. As promoções de Deus, irmão, vem com as lutas, com as provações, vencendo inimigos, vencendo as lutas. Na quarta vigília da noite foi ter com ele Jesus. Então Jesus vai até eles. E os discípulos, vendo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E todos temeram de medo, gritando. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Olha só, irmão, o que Jesus faz? Então, vai sobre as águas andando. E o que os discípulos veem? Acham que é um fantasma. Irmão, o que está aparecendo na sua vida? Um fantasma, que é Jesus se aproximando de você. O que os discípulos fizeram quando Jesus não veio da forma que eles achavam que viria? O que você faz quando Jesus vem da forma dele, não da forma que você queria? Não, mas que Jesus vai vir assim, Jesus vai vir assado. Não, irmão, Jesus vem do jeito que ele quer. Deus age do jeito que ele quer. Você não pode colocar Jesus, Deus, dentro de uma caixinha e falar: Jesus só age assim, só age assado. Então os fariseus religiosos, eles rejeitavam Jesus por causa disso. Porque Jesus não veio da forma que eles achavam que ele viria. Eles esperavam um Jesus político, um Deus que fosse salvar eles dos romanos através de espada, guerra, do meio político. E Jesus veio como um rei salvador para morrer numa cruz. Cristo veio para sofrer e morrer pelo meu e pelo seu pecado. Como que está vindo? O que você está chamando de fantasma e que pode ser Cristo te salvando? Quem sabe é o seu patrão, a empresa, a sua empresa, a empresa que você trabalha, um problema, uma crise. O que é que na tua vida que você está chamando de fantasma, mas é Jesus tentando salvar você, te salvar do seu orgulho, te salvar da sua soberba, tentando te salvar do medo, da dependência, que está te matando, e ele está tentando te salvar. Olha só o versículo 27. Quando que o medo é vencido, irmão? Quando que a coragem vem? Pedro fala: se é tu, Senhor. Jesus fala: não temas, sou eu, não temas. Quando que o medo vai embora? Quando eu reconheço que é Cristo. Quando eu reconheço que é Jesus. Quando a gente reconhecer que é Ele que está no controle da nossa vida, irmão, o medo vai embora. A insegurança vai embora. Se você está com medo, reconheça Ele na sua vida. Reconheça que Ele está no controle, cuidando de tudo, irmão. 28. Respondeu-lhe Pedro: disse: és tu, então manda eu ir sobre as águas. Então Pedro reconhece. Pedro reconhece que é Jesus e diz: então eu quero ser igual a você, Jesus. Eu quero ir até você. Deixa eu ir. O que é isso, irmão? É ser um discípulo de Cristo. É fazer o que ele faz. Jesus não estava andando sobre as águas? Então eu quero andar. Jesus não curava? Eu quero curar. Jesus não expulsava demônios? Eu quero expulsar. Jesus não ensinava? Eu quero ensinar.
Ah, eu não quero ver os milagres, eu quero ser igual a você, Jesus. Eu não quero, Jesus, eu sei que você cura, eu sei que você salva, eu sei que você liberta, eu sei que você faz milagres, eu quero ser igual a você, Jesus. Olha o versículo 29, e ele disse, vem Pedro, e descendo o barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém nas forças dos ventos, teve medo e começou a submergir e gritar, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu as mãos e tomou-lhes e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos dos barcos para o barco, subiu ambos para o barco, cessou o vento. E o que estava no barco adorava, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então qual foi a fé que faltou para Pedro? Pedro andou sobre as águas. Pedro reconheceu Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas faltou alguma fé. Qual foi a fé? Foi em Jesus? Não. Jesus, ele reconheceu Jesus. Foi no poder de Jesus? Também não, porque ele andou sobre as águas. Qual foi a fé que faltou para Pedro? Em quem Pedro não acreditou? Qual foi a fé que faltou para Pedro? Pedro não acreditou que Deus acreditava nele. Pedro não acreditou em si, que Deus acreditava em mim. Que Deus acredita em mim, irmão. O que falta para você é acreditar que Deus confia em você, que Deus te chamou para ser vencedor, que Deus te chamou para ser grande nessa terra, que Deus te chamou para ser filho e não escravo. O que está faltando para você é acreditar que Jesus te chamou para ser vencedor. Quantas vezes, irmão, é essa fé que nos falta? Quantas vezes nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus, nós acreditamos que Ele tem poder para fazer, mas nós não acreditamos que Ele pode fazer através de mim, que Ele não pode fazer através de nós. Eu acredito que Ele pode, eu acredito que as pessoas podem andar em santidade, só eu que não consigo andar em santidade, eu não consigo vencer esse pecado. Eu acredito que as pessoas podem pregar, só eu não acredito que Jesus pode me usar para pregar. Eu acredito que as pessoas podem expulsar demônios, curar enfermos, só não acredito que Jesus possa me usar. Ei, irmão, comece a acreditar em você. Comece a acreditar que Deus te ama. Quem sabe é essa fé que está te faltando. Para encerrar, então Jesus, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, reconheceu os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhes todos os enfermos. E rogaram que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. Olha só a fé desses camaradas. Deixa apenas tocar nas suas vestes. E todos que tocavam ficavam sãos, curados. Irmão, olha só o nível de fé desse povo. Se apenas tocar em Jesus. Irmão, aumenta a sua fé. Aumente a sua fé em Cristo, porque Ele te chamou para ser grande nessa terra. Ele pode transformar a sua vida. Eu quero te abençoar nesse dia. Deus abençoe essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, vendo, que eles possam, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, despertar essa fé, possam acreditar no Senhor, acreditar no poder do Senhor e também acreditar que o Senhor pode usá-las. No nome de Jesus eu oro, abençoando cada um dos teus filhos. No nome de Jesus. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Creia. Acredite, Jesus te ama e quer te usar. Amém? Deus abençoe.